e a oportunidade de apresentar esse trabalho que nós estamos desenvolvendo já há algum tempo lá no Instituto de Física. E agradecer também já de imediato a gentileza com a recepção que eu tenho recebido aqui desde ontem que eu cheguei. Bom, eu vou fazer uma palestra essencialmente apresentando 3 estudos que nós desenvolvemos no Instituto nessa área de econofísica relacionada à distribuição de renda. Esse é o grupo do nosso grupo de econofísica, sou eu, o colega Newton, do IBGE, o homem responsável por nos fornecer muitos dos dados com quais nós trabalhamos, o Abner, que é da Comissão de Energia Nuclear, mas foi um ex-aluno do Instituto de Física, Everton, que é da Federal Rural, mas que também frequenta muito aqui a Universidade Federal de Juiz de Fora, e a Fernanda, que é nossa aluna de Engenharia Elétrica e que trabalha nesse assunto. O tema é muito vasto. Eu vou apresentar, não só aqui como no mini curso, apenas alguns aspectos, até por uma questão de tempo. É impossível que eu aborde todas as questões. Então, esse aqui é o resumo, tá? Já deixei aqui para vocês darem uma olhada rápida, mas eu vou começar dizendo o que é econofísica e por que os físicos passaram a se interessar por problemas econômicos. Esse não é um fenômeno novo, tá? Embora a palavra seja relativamente nova, se você olhar para a história, você vai ver que físicos têm se interessado por problemas econômicos já há muito tempo. Eu não vou fazer uma história da econofísica aqui, mas nós podemos encontrar pessoas na década de 30 do século passado, na década de 50, na década de 70, na década de 80, físicos nucleares e outras pessoas que volta e meia trabalharam com problemas econômicos, tá? Físicos realmente tradicionais trabalham com problemas econômicos. Mas o termo econofísica mesmo aparece em 1995 com o Jim Stanley, que ele cunhou esse termo por analogia. Um neologismo, da mesma maneira que existe a astrofísica, a geofísica ou a biofísica, então se entendeu que poderia ter uma econofísica. Quer dizer, você pode analisar problemas econômicos do ponto de vista da física. É uma área nova, interdisciplinar, nova no sentido, como eu disse, da palavra, e até mesmo do influxo de pessoas que estão trabalhando nesse assunto. Mas algumas das aplicações são bastante antigas até. Os principais problemas estão relacionados ao mercado de ações, foi aí onde começou, aliás, o primeiro trabalho que se pode chamar de econofísica mesmo na física moderna é de 1900. Foi um aluno do Henri Poincaré que trabalhou sobre mercado de ações na época. Ele inclusive desenvolveu o movimento browniano 5 anos antes do Einstein, isso é pouco conhecido, para trabalhar justamente como é que seria o mercado de ações. Então você vê que é uma coisa antiga esse tipo de abordagem. Existe, esse tem sido um dos principais aspectos da econofísica moderna, mas outro problema que tem sido muito trabalhado é justamente a distribuição de renda, fractalidade, distribuição de Pareto. Outra questão também sobre o faturamento das empresas e a taxa de bancarrota de empresas. Tem vários aspectos relacionados à econofísica. Repara que a econofísica já chegou nos grandes jornais, nas grandes revistas. Por exemplo, esse aqui é um exemplo de um artigo que apareceu já em 2005 no Physics Today, e falando sobre a possibilidade de que a economia se torne uma ciência física. Um pouquinho, eu acho que até um pouco ambicioso demais falar dessa forma, mas os físicos eles não costumam ser muito modestos muitas vezes. Mas é interessante ver que existe aqui uma história longa, ele chama a atenção aqui de associação entre a física e a economia. Isso é pouco conhecido, particularmente pelos físicos, os economistas nem tanto. Repara que a econofísica ela trata os sistemas econômicos como um sistema complexo. Esse é um aspecto importante. O que significa sistema complexo nesse caso? A física tem a tendência de trabalhar com a ideia reducionista, ou seja, você pensa de que as estruturas mais simples são aquelas nas quais você gera as estruturas mais complexas.
e que as leis mais básicas são aquelas que geram as outras leis. A ideia da complexidade é um pouco diferente. A cada nível de complexidade você tem leis próprias. Então, por exemplo, eu acho que o exemplo mais simples de pensar em termos de complexidade é a internet. A internet não pode ser pensada como sendo simplesmente computadores. Existe uma propriedade intrínseca a esse coletivo. E, de certa maneira, a economia já pensa dessa maneira, tanto que ela divide a economia em microeconomia e macroeconomia. E a macroeconomia, ela trabalha justamente com condições macro, embora exista uma certa dificuldade aí dos economistas em entender essa transição. Mas, enfim, basicamente ela trata como um sistema complexo, tá? Em que você pode pensar como sendo os agregados macroeconômicos, tá? E você pode pensar, aí eu vou começar usando a terminologia de física, como sendo equações de estado. Essencialmente, essa é uma ideia importante, a gente começa a trabalhar com problemas econômicos. E, se você olhar com calma o livro, por exemplo, que tem feito sucesso, do Thomas Piketty, Capital no século XXI, eu não sei se todos estão familiarizados com esse livro, mas você pode ler esse livro justamente pensando em termos de equações de estado, porque essencialmente é isso que ele faz ali. Tá? Repara que existe uma diferença básica aqui. É a questão de que se o sistema está em equilíbrio ou não está em equilíbrio. Os economistas trabalham basicamente com a ideia de equilíbrio econômico, enquanto que os físicos não necessariamente aceitam isso como sendo algo necessário para você trabalhar com um sistema complexo. Por quê? Porque você pode ter um sistema não conservativo através de fluxo de energia. E aqui eu estou começando a falar realmente em termos de termodinâmica do não equilíbrio. Tá? Eu estou jogando algumas palavras aqui com vocês, mas eu vou tentar ser um pouco mais claro mais adiante. Por exemplo, se você pensar na produção numa cidade, tá? Ela não pode ser pensada como sendo um sistema em equilíbrio. Você tem sempre um fluxo de energia numa cidade. É impossível. Se o fluxo de energia parar, como nós tivemos aqui recentemente a greve de caminhoneiros, a cidade para. Aliás, o país para. E essencialmente o quê? Um fluxo energético que está passando nessa estrutura. Você pode pensar a economia dessa maneira também. E se você pensa a economia dessa maneira, é impossível você falar em termos de equilíbrio. Então, só isso, só esse conceito já nos difere assim de maneira drástica sobre como pensa o economista, particularmente o economista que eu chamaria de ortodoxo, esse que a gente vê na televisão. Tá? Por exemplo, eu me lembro de alguns tempo atrás, Armínio Fraga, que provavelmente vai voltar a ser ministro, ou ter uma influência no novo governo, comparando a economia com uma feira. Sabe? Não, porque na feira você compra tomate, se tiver mais gente comprando tomate, então o preço vai subir, se tiver menos gente, o preço vai descer. Olha, não é por aí. Tá? Não é por aí. Pelo menos não é a maneira como eu penso e não é a maneira como muitos físicos pensam o problema econômico. Tá? Existe aqui realmente uma cisão clara em termos conceituais. Mas eu vou tentar deixar isso mais claro mais adiante. Bom, repara que o mainstream, como se diz, né, da economia, ela trabalha essencialmente o quê? Com sistemas em equilíbrio. Alguns sistemas de equilíbrio estático, que eles falam de preço natural, demanda, suprimento, etc. Os modelos são basicamente lineares. Isso é muito importante. Eles olham, muito curioso, eles olham a dinâmica através de estados de equilíbrio. Eles chamam isso de estática, sabe? Estática comparativa. Você pega uma situação como se tivesse uma foto e trabalha com outra situação como se fosse uma foto. Obviamente não é por aí que a gente vai olhar o problema. Tá? O físico não vai olhar dessa maneira, não vai olhar estática comparativa. Isso não faz sentido. A gente tem que trabalhar com sistemas de equações diferenciais, nas quais você tem a evolução dinâmica dos problemas. Esse é o objetivo. Se nós vamos chegar lá, é uma outra história. Tá? Existe um longo caminho para se chegar lá. E repara que existem vários tipos de problemas. Um dos problemas dinâmicos mais interessantes que aparecem são os chamados ciclos de comércio, o que eles chamam nos Estados Unidos de business cycle, tá?
E esses ciclos são muito importantes para nós entendermos o que são os agregados econômicos. Eu vou tentar mostrar isso para você através de modelo dinâmico via equações diferenciais aqui. Repara aqui, o que é o ciclo econômico do ponto de vista da economia moderna, só para a gente ter uma rápida noção disso. Existe o chamado modelo de Higgs. Tá? Eu vou falar aqui um pouco de economês, tá? Vou trazer alguns nomes para vocês, tá? Já que vocês estão interessados em econofísica, mas é importante a gente entender alguma coisa de economia. Tá? O Higgs é um cara importante dentro da literatura econômica, e ele essencialmente trabalhou com modelos de oscilações, tá? Na qual você chegava a ter um teto e um chão, tá? E a renda tem um certo teto, a partir do qual você não vai. Essa era basicamente a ideia do Higgs. Temos o modelo do Fritz, tá? Repara que isso é uma classe de modelos que os economistas trabalham, mas eu estou aqui apenas delineando rapidamente quais são as características. E esse modelo é basicamente um modelo estável. Você não tem choque, sabe? O modelo oscila levemente de uma situação para outra, mas você não tem choque. Mas embora não tenha nem um teto, nem um chão para isso. Só isso daí já chama atenção, né? Porque a gente vê a economia normal, não tem choques. Basta você ver o crash que aconteceu em 2008, tá? Lehman Brothers. E tem um outro modelo, que é o modelo chamado de Goodwin. Esse modelo aqui é um modelo bem interessante, porque ele é um modelo do qual você não tem pleno emprego, tá? Você tem o que nós chamamos de uma distribuição entre o que seria o capital e o trabalho. Repara que eu estou usando uma terminologia até mesmo relacionada a Marx, tá? Embora, veja bem, quando se fala em Marx, as pessoas pensam logo em política. Eu não estou interessado nem um pouco na parte política do Marx, eu estou interessado só na parte da economia dele. E, no caso, o investimento é ligado aos lucros e o salário está relacionado a uma fração dos empregados, trabalhadores desempregados. Isso aqui já são ideias que eu estou lançando para vocês para poder explicar um pouco melhor, tá? Repara que do ponto de vista da econofísica, importa muito menos essas hipóteses. O que importa realmente são o tipo de equação diferencial que nós vamos trabalhar. Por que isso? Se a gente olha para a história da física, por exemplo, eu que venho da área de relatividade, se você olhar com calma, as equações de Einstein, relatividade geral, todo aquele raciocínio que o Einstein fez para chegar às equações dele, lindo, maravilhoso, uma parte daquilo não funciona, tá? A realidade é que o Einstein, com uma intuição espetacular, foi ali e bateu em alguma coisa na qual funcionou. Mas o que importa realmente são as equações. Porque várias das hipóteses que ele fez acerca das próprias equações que ele bolou, na época estavam erradas, tá? Foram mostradas depois estavam erradas. A mesma coisa, se você olhar com calma, são as equações de Maxwell. Tá? Vários daqueles modelos do Maxwell, entendeu? Aquilo ali, sinceramente, não faz muito sentido. O que interessa são as equações e o que você tira delas. Então, da mesma maneira, interessa menos essas hipóteses econômicas e muito mais que tipo de equação diferencial você é capaz de tirar e, a partir dali, tentar fazer uma análise de modelo. Bom, o problema, agora eu vou tentar focar, tá, nos problemas que nós estamos trabalhando, né? Quais são os problemas que a gente está mexendo, tá? A determinação empírica da distribuição de renda aqui no Brasil, a dinâmica macroeconômica, baseado em crescimento e ciclos, modelo de crescimento, usando a distribuição de Salles, tá? E tentando interpretar essas características oscilatórias de ciclo, tá? Que eu vou mostrar para vocês com calma aqui. Então, são esses três estudos que eu vou trabalhar. Repara que a gente vai começar com uma parte muito fenomenológica, que é o primeiro problema, que eu chamo do estudo número 1, que é a evidência da curva de Gomes da distribuição do Brasil, da distribuição de renda no Brasil de 78 a 2005. Tá? Esses são os trabalhos que nós já publicamos nesse assunto. Bom, vamos começar com os dados. O que nós temos em termos de dados? O IBGE faz a cada ano uma amostragem da renda do brasileiro no mês de setembro. Isso é chamado PNAD, Pesquisa Nacional para Amostragem de Domicílio. Tem uma série de informações ali, mas o que interessa para a gente é o seguinte:
é que eles fazem, como eu disse, é uma amostragem. Então eles pegam algumas regiões e tendem a ser representativos do Brasil como um todo a partir de uma estrutura de pesos. Então pega uma região de São Paulo e aí faz um determinado peso e com isso ele estabelece que toda São Paulo vai funcionar daquele jeito. Uma determinada região de Minas Gerais e por aí vai. É a metodologia do IBGE. No fundo, como eles fazem isso, interessa menos. O mais importante para a gente é o que eles produzem ali. Eles produzem uma lista, tá, de domicílios, onde você tem o número de pessoas que vivem e a renda total. Então, com isso, nós podemos o quê? Pegar a renda individual. E aí, tem um problema sério. O pessoal mais novo não conhece, o pessoal mais antigo sabe, o Brasil viveu um período de altíssima inflação. E no período de altíssima inflação, como é que você vai comparar o plano real com um período que tinha dinheiros diferentes? Né? Nem sei quais os nomes, era cruzeiro cruzado, cruzeiro novo, cruzado novo, já esqueci os nomes todos. Tá? Eram dinheiros diferentes. Então, como é que nós analisamos isso? Simplesmente fazendo uma normalização. Tá? Como é que essa normalização foi feita? Você pega a renda média em dólar da época, tá? E divide a renda pela renda média. Com isso, você tem uma forma de comparar toda a distribuição, mesmo no período altamente inflacionário com o período não inflacionário. Essa metodologia é absolutamente comum. Tá? Nós estudamos a literatura da econofísica e vimos que muita gente trabalha dessa maneira. E passamos a trabalhar dessa forma também, com esse tipo de metodologia para comparar a renda. Bom, e aí nós chegamos a uma distribuição. Repara que aqui é de 1978 e fomos nesse trabalho até 2005. Ano a ano, tem anos que pulam, tá? Porque, por exemplo, anos de censo, a PNAD não é feita, mas nós não trabalhamos com censo, trabalhamos só com a PNAD. E, às vezes, por exemplo, curiosamente, por exemplo, pula, acho que se não me engano, 94 não tem. Sabe? Eu até perguntei para o Newton, né, o colega, por que 94 não teve a PNAD? Ele falou, não tinha dinheiro. O IBGE fez a amostragem, coisas desse tipo. Nós não fomos muito para trás por um motivo simples. Esse era o que nós tínhamos em termos de dados digitalizados. Então, vamos começar com o que nós temos. E aí nós fizemos o seguinte: quantas pessoas fizemos a chamada distribuição cumulativa de renda acumulada, complementar. Tá? O que significa isso? Quantas pessoas ganham 0 ou acima? 100%. Tá? Mas aqui com 100 está um pouco ruim de ver, porque eu quis mostrar toda a distribuição para vocês compararem. Então todo mundo ganha 0 ou acima. O pessoal que tem renda 0 está fora da nossa amostragem, porque não tem peso na nossa distribuição. Quantas pessoas ganham, sei lá, 10 em termos normalizados ou acima? Obviamente que vai decaindo, tá? E vai decaindo através dessa curva aqui cumulativa. Tá? Repara que todas as curvas, com exceção desses 2 anos, 1978 e 1979, elas são muito semelhantes. Apesar do que, nessa época que era período de alta inflação, em 94 você teve o plano real, 94 eu acho, tá? E, no entanto, as curvas são muito parecidas. Não tem uma diferença brutal. Nós nunca entendemos por que 1978 e 79 tem essa forma estranha aqui. Nós acreditamos que seja um problema de amostragem mal feita. Tá? Mas nesse trabalho nós levamos adiante. E repare o seguinte, que imediatamente a gente percebe, isso aqui é um gráfico log-log, que você tem aqui, olha, uma reta na ponta. Todas elas apresentam isso. Então isso sugere o quê? Uma lei de potência. Tá? É a primeira coisa que sugere na distribuição brasileira. E isso aí é absolutamente equivalente ao que se encontra com outros países. Tá? Nos outros países você encontra a lei de potência para a camada de renda mais alta. O ponto essencial é o seguinte: a lei de potência ela é conhecida como sendo válida para a camada mais rica desde o século XIX, desde o trabalho de Pareto em 1897. Tá? De novo, vamos voltar bem para trás. Repara que esse tipo de análise não é coisa nova. Embora a palavra econofísica seja nova, a análise é antiga. Em 1897, o Pareto determinou essa lei, tá, de potência. O problema não é, isso é 1% da população. O problema não é essa chamada cauda, tá? Que é
estou mostrando aqui, que é a pontinha. O problema é o resto. Onde que está? Qual a função que representa 99% da população? Aí que a situação pega. Existem várias dessas funções. Eu, no mini curso, vou apresentar para vocês algumas delas, tá? Mas aqui o que importa é: ocorreu um trabalho importante de dois caras, chamados Dragulescu e outro Iacovenko, em que eles mostraram que a exponencial era uma boa representava bem os 99% da população. Com esse resultado, nós partimos do seguinte: vamos procurar então se a exponencial representa bem a distribuição de renda do Brasil, tá? E simplesmente fizemos a coisa mais óbvia possível, tá? Você retira a cauda de Pareto e pega o quê? Tenta ver se isso daqui se lineariza através de uma ideia de uma exponencial. Tá? Simplesmente você está com log ali. Tá? E você repara que não funciona. Tá? Esse é o nosso primeiro resultado. Depois, na época, olhando para trás, se você olhar com calma, na realidade tem uma região que aqui que é linear. Então você poderia, na realidade, dividir em duas partes esse segmento. Mas na época nós não olhamos sob essa perspectiva. Nós vimos o seguinte: olha, uma reta aqui não dá certo. Então vamos fazer o quê? Vamos trabalhar com um duplo log. Tá? Ou significa olhar para uma função, tá? Que é uma dupla exponencial. Essa é a chamada curva de Gompertz. Essa curva é pouco conhecida. Na realidade, a origem dessa curva de Gompertz vem desse sujeito, né, o Gompertz, que ele publicou um trabalho em 1850 ou 40, Proceedings of Royal Society, se não me engano, em que a pergunta dele era o seguinte: qual é a taxa de mortalidade humana? Ele verificou o seguinte: se você utilizar a exponencial, você vai chegar à conclusão que cerca de 20% da população ultrapassa os 100 anos, o que é obviamente uma mentira. Tá? Apenas cerca de 1 a 2%, 2 a 3% da população chega a ultrapassar os 100 anos. A maior parte das pessoas morrem antes disso. Qual seria a curva que determinaria isso? Então ele propôs essa curva, que é a dupla exponencial, que ficou conhecida como curva de Gompertz. Com essa curva, você consegue chegar à conclusão de que realmente só cerca de 2%, 1 a 2% da população ultrapassa 100 anos. Tá? Hoje em dia, inclusive, existem alguns trabalhos novos que dizem que, utilizando essa análise original do Gompertz, você chega que a idade máxima que o ser humano é capaz de atingir pela nossa biologia seria 120 anos. Então, uma variação aí de uns 2 anos, ou mais ou menos 2 anos. É uma coisa interessante, mas enfim, nós estávamos interessados em linearizar aquela curva. Então nós propusemos essa curva de Gompertz, e aí você repara que o resultado fica bem melhor. Tá? Você tem uma linearização. Então claramente é uma melhor representação dos dados. Agora, a ponta, ou seja, a cauda, segue uma lei de potência, ou lei de Pareto, né, como é conhecida. E aí nós temos um problema simplesmente de continuidade, tá? Nós temos o quê? 4 parâmetros. Opa, o que eu fiz aqui? Sim. 4 parâmetros, repara aqui, propusemos aqui com 2 parâmetros A e B, tá? E a lei de potência também tem, estou aqui embolado com isso, tem 2 parâmetros aqui, mas se você assume uma continuidade entre os 2 segmentos, você pode estabelecer aqui uma condição de contorno, tá? E uma condição de continuidade. Com isso você elimina 2 parâmetros. Mas você tem que ter um terceiro parâmetro, que é exatamente a renda em que separa uma região da outra. Então, com isso, você termina com uma composição de 2 funções e 3 parâmetros a serem determinados pelos dados. Aí, bom, a lei de potência se ajusta muito bem às amostras, tá? Com exceção dos casos esquisitos que são 1978 e 1979. O resto é relativamente bem. Claro que você tem aqui flutuações na ponta, tá? Mas as flutuações são normais quando você faz esse tipo de ajuste. E, bom, o interessante é que a curva de Gompertz pode ser pensada como uma aproximação exponencial quando você tem rendas a partir de determinado valor. Você faz simplesmente uma
uma expansão em Taylor simples dessa equação e que você consegue obter que você tem uma aproximação exponencial. Tá? O que até resolve o problema que você tem nas curvas, tá, anteriores. Ó, deixa eu voltar aqui para mostrar para vocês. Para que você tem aqui, ó, uma região de linearidade. Tá? Então, isso aqui é razoável você pensar nessa aproximação. Agora, por que a curva de Gompert se ajusta melhor e não uma exponencial? Isso foi algo que nos chamou a atenção. Porque a renda no Brasil é extremamente desigual. Sabe? Quando nós começamos esse trabalho, eu cheguei a ler alguns trabalhos de alguns economistas, tá, e cheguei à conclusão de que eu não podia aproveitar quase nada daquilo. E pelo seguinte motivo, não é que eu despreze os economistas não, mas é porque eles têm um método de raciocínio, um método de análise, que não é o que nós utilizaríamos. Eles partem da conclusão que querem chegar aos dados. Tá? O sujeito parte da ideia dele e aí ele vai procurar nos dados aquilo que justifica o que ele está falando, que ele já pensou previamente. É assim que físico trabalha. Tá? Então, eu rapidamente cheguei para o meu colega na época, era o Newton. Newton, esquece esse pessoal aqui, vamos trabalhar diretamente com nossos dados. Tá? E chamou nossa atenção como o Brasil é desigual. Tá? Para você ter uma ideia, na época, hoje deve ter aumentado um pouco, a renda média que separa 1% dos 99% era de R$400 por pessoa. R$400 por pessoa, ou seja, 99% da população, em média, ganha menos de R$400 por mês. Ou seja, uma bolsa de iniciação científica. Então, se você pensar numa família, por exemplo, de casal com 2 filhos, R$1.600 é o quê? A partir disso, você faz parte do 1%. Ou seja, o Brasil realmente é um país extremamente desigual. Por isso que a curva de Gompert se ajusta, porque a curva de Gompert ela trabalha com a ideia inversa, com a ideia da taxa de mortalidade humana, ou seja, aquele pessoal que está lá na rabeira é o grosso da população, boa parte da população está lá com a renda baixíssima. Isso até realmente chamou muito a nossa atenção. Então, repara, quais foram as conclusões que nós tiramos? Isso aqui foi uma análise puramente fenomenológica, tá? Que você pode trabalhar dessa maneira, com a curva de Gompert para 99% da população, e com 1% seria a lei de Pareto, que é exponencial, não representa bem a nossa distribuição de renda, tá? Pode ser talvez válida para outros países com grandes desigualdades, é uma questão. Se você remover aquela camada da população com baixa renda, então exponencial é capaz de ser uma boa aproximação, que é justamente o caso, por exemplo, dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha, do Reino Unido. Então, repara que esse tipo de análise deixa claro que você pode pensar na distribuição de renda em termos de classe mesmo, classe de renda. Não vou aqui entrar de novo, né? Isso aqui, quando você começar a falar assuntos como distribuição de renda, a política está muito próxima, tá? Mas eu faço o máximo para não entrar na política, porque o problema aqui é analítico. Tá? Então, classe de renda fica muito claro nesse problema. Bom, qual é o segundo estudo? Nós partimos para tentar trabalhar com esse modelo do Goodman, quando nós chegamos à conclusão de que nós temos 2 classes no Brasil. Qual é o modelo de Goodman? Tá? Esse aqui é o artigo que nós publicamos sobre esse assunto. Vamos agora para a economia de Karl Marx. Tá? Como eu disse, estou interessado na parte da política do Karl Marx. Se você olha para o Capital, livro 1, tá? 1867, ele coloca um modelo muito simples do que seria a dinâmica capitalista. É um modelo verbal. O Marx trabalha dessa maneira. Ele diz o seguinte, que a produção capitalista, ela ocorre em ciclos de crescimento e de recessão. E durante o crescimento, né, boom, tá, os lucros eles aumentam e o desemprego desce. Então você tem o quê? Uma falta de mão de obra. Só que depois do crescimento, você tem o quê? Uma recessão. Aumenta o desemprego, tá? E diminui
o lucro das empresas, tá? Causando, quer dizer, o lucro diminui e está causando maior desemprego, tá? Os pequenos salários fazem com que a margem de lucro aumente. E com isso você tem um novo investimento e aí um período de crescimento novamente recomeça. Que de novo gera uma nova recessão e um novo crescimento, etc, etc. Alguma semelhança que nós estamos vendo aqui não é mera coincidência, tá? O cara estava olhando para aquilo que acontecia já no século XIX e via que existia um padrão no tipo de comportamento desses sistemas. Bom, demorou um século, tá, para que esse modelo verbal se transformasse num modelo analítico. E isso foi feito pelo Richard Goodwin, tá? O que ele propôs, o Goodwin? Ele propôs o seguinte: um modelo de não linear, de um sistema de equações diferenciais ordinárias acopladas, de primeira ordem, tá? Em que ele dizia o seguinte: você pode pensar isso como sendo o famoso problema de Lotka-Volcker de presa-predador, tá? O que é o problema de presa-predador? Suponha que você tem leões e zebras. Então lá as zebras, os leões vão lá, comem as zebras, e aí com isso o número de leões aumenta, mas o número de zebras diminui. Aí o que acontece? Como tem poucas zebras, os leões começam a passar fome, e com isso o número de leão diminui. Como ele diminui, o número de zebras aumenta. E aí o ciclo recomeça. Tá? É um modelo intuitivo. Tá? Isso foi feito pelo Lotka-Volcker em 1900 e alguma coisa. Me lembro agora as datas. Tá? Ele foi e propôs o seguinte: que você tem aqui o percentual da produção dos trabalhadores, que como complemento dessa quantidade é o quê? A margem de lucro dos capitalistas, dentro da análise dele. E você tem aqui a taxa de emprego, que é a taxa total daqueles que são marginalizados pela... a taxa de emprego, então o seu complemento, a taxa de desemprego, obviamente. Tá? Então, agora repara que o Goodwin ele fez um monte de hipóteses para chegar a isso daqui. Como eu disse, eu estou menos interessado nas hipóteses, mais interessado nas equações. Tá? Quais são as equações que ele chegou? Ele chegou a esse modelo, tá? Que é um modelo basicamente de presa-predador, tá? Em que você tem aqui, ó, aqui é uma derivada temporal, em que você tem um sistema, obviamente é um sistema não linear, tá? Mas repara que dentro do modelo dele, esses parâmetros aqui obedecem a essas condições. Tá? Eles são positivos, tá? E repara que pelo modelo dele, a primeira equação, se você fizer essa razão aqui, ela vai ter o quê? Uma inclinação positiva, enquanto que na segunda equação ela vai ter uma inclinação negativa, tá? E o mais interessante é que o modelo, ele é um modelo de ciclo que tem um centro fixo, tá? Como o tempo é limitado, eu vou entrar em maiores detalhes da parte matemática. Mas o ponto essencial é o seguinte: se você fizer um plano de fase entre essas duas variáveis, você tem essencialmente o quê? Uma ciclagem do tipo, no sentido dos ponteiros do relógio. Tá? Que se você trabalhar em termos do tempo, o que você tem são duas variáveis que estão oscilando fora de fase. É razoável. Por exemplo, se você pensar aqui como predador, como sendo os leões, repara que a presa, o topo do predador tem que ser depois do topo da presa, tá? Porque é aí que o leão começa a comer mais as zebras e com isso ele vai aumentar. Então ocorre aí uma diferença de fase entre essas duas variáveis. Eu vou pular essa parte aqui, tá? Essencialmente essa parte está relacionado ao seguinte: como é que dentro do modelo eu posso dizer que um é presa e outro é predador, tá? Mas essa não é a parte mais importante. O que importa é a parte empírica do problema. E como é que eu vou relacionar isso com o estudo anterior que a gente já tinha feito, tá? O curioso aqui realmente é o problema da evidência empírica, né? Tá. É tipo assim, não chega acho que chega a 2 mãos no máximo de artigos em que as pessoas foram efetivamente verificar se aquele negócio funciona, sabe? Parece que as pessoas partem do princípio seguinte, que o Marx é um deus, sabe? Então tudo que ele pensou é maravilhoso, então se alguém fez um modelo matemático aquilo, tudo está certo, né?
um negócio meio esquisito, sabe? A gente, como físico, a gente tem que ser cético em relação a isso, sabe? Ceticismo é o seguinte: vamos olhar para os dados e saber se aquele negócio funciona mesmo, tá? E a realidade, se você olha na literatura, poucas pessoas que realmente testaram esse modelo verificaram que o modelo qualitativamente ele tem alguma importância, mas quantitativamente ele tem dificuldades, tá? Vamos ver como é que a gente trabalhou com isso. Nós trabalhamos da seguinte maneira: nós tínhamos lá a nossa distribuição do Brasil, Gompertz e Pareto. Vamos agora identificar a parte de Gompertz como sendo a parte dos trabalhadores e a parte de Pareto como sendo a parte, digamos assim, dos capitalistas, tá? De acordo com a ideia original, tá? Essa era a que a gente acabou de trabalhar, tá? Então, repara, que é 1% é o rico, né? 97% é o Gompertz. Repara aqui, onde é que fica a chamada classe média nesse modelo? A classe média, ela pode ser pensada como sendo a parte exponencial da curva de Gompertz. Qual é o tamanho dela? Variável. Nós não temos clareza dentro desse modelo qual é o tamanho dela. Ela é grande, tá? Mas não é claro para a gente qual é o tamanho dela, tá? Existem outras maneiras de você pensar isso, eu vou deixar isso para mais adiante. Mas dentro dessa aproximação, o máximo que a gente pode dizer da classe média é isso, essa coisa qualitativa genérica aqui. Então, como eu disse, eu pego o segmento de Gompertz, caracterizo como sendo a variável U, tá? E pego, como é que eu vou trabalhar com o desemprego? Aí isso foi um desafio, tá? Nós olhamos para os dados e resolvemos fazer uma análise indireta do problema. Pegamos o seguinte: qual é a renda mínima dentro do que nós tínhamos dos dados que geravam as curvas de desemprego que o IBGE nos colocava? E por que a gente teve que fazer isso? Eita, 10 minutos. Tá? Por que nós tivemos que fazer isso? Porque os dados do IBGE não são homogêneos, tá, em termos de desemprego. Então, nós fomos trabalhar então com isso e olha o resultado que nós obtivemos, tá? Repara claramente aqui, um tipo de oscilação em ambas as variáveis fora de fase, tá? Ela tem uma aproximação de ciclo de período de cerca de 4 anos, uma diferença de fase de cerca de 2 anos, e os ciclos são de curto prazo. O que eu chamo a atenção? Ciclos de curto prazo. Tinha imensa discussão entre os economistas, os poucos trabalharam com isso, se os ciclos seriam de longo prazo, de curto prazo. Isso é uma discussão enorme teórica com pouco dado, tá? E o dado da gente é muito claro em relação a isso. São ciclos de curto prazo. Tá? E se agora vamos pegar a análise do plano de fase. O plano de fase, repara, aqui, olha, eu começo em 1981, nesse caso a gente abandonou 1978 e 79, porque aqueles dados eram meio esquisitos, tá? E fomos até 2009, avançamos um pouco além, tá? É uma ciclagem mais ou menos do tipo ponteiro do relógio, mas volta e meia o sistema reverte. E o mais interessante é o seguinte: não tem um centro bem específico conforme era a proposição do modelo original. Tá? Então existe uma concordância qualitativa, mas não existe uma concordância quantitativa em relação à proposta original do modelo. O mais interessante é o seguinte: você pode olhar para a evolução, tá, do sistema macroeconômico brasileiro, a partir daquele diagrama de fase, e verificar que você tem basicamente duas regiões. Uma região que vai de 1981, tá, até 1994, e outra de 95 a 2009, com exceção de 2 pontos, que são os outliers do meu diagrama. E aí isso chamou a nossa atenção. Por que esses 2 pontos? Tá? E esses 2 pontos correspondem exatamente aos anos de 1986 e 1990. Tá? O que teve de especial nesses 2 anos? Repare o seguinte: 94 é muito claro, é o plano real. Então fica claro que o sistema parece que recebe um choque. Ele sai dessa região e vai para esse. Tá? Bom, o que tem nesses 2 anos?
Aí nós começamos a olhar, foram duas tentativas de acabar com a hiperinflação. Um foi o plano cruzado, se a minha memória não fala, e o outro foi o plano Collor, né, naquela de 1990. Então, realmente parece que a hiperinflação colocava o nosso sistema econômico nessa região aqui, do plano de fase, e quando ela acabou, ele foi jogado o sistema para cá. Corresponde justamente a esses 2 anos, tá, que houve essa tentativa e que ela falharam logo depois, então o sistema retorna para aquela outra região do plano de fase. Bom, se você olhar no diagrama tridimensional, tá, você vê claramente aqui uma evolução helicoidal, tá, na qual você vê claramente o quê? Que o sistema, isso aqui é a projeção, tá, nessa região, e depois ele passa para essa região daqui. Ou seja, parece haver uma correlação entre a região de alta inflação e de baixa inflação no plano de fase com o nosso problema aqui. Tá? Como é que exatamente essa correlação se dá? Ainda nós não temos clareza desse ponto. Tá? Isso aqui é uma análise realmente mais qualitativa do problema. Mas o interessante é o seguinte, é que, de novo, se você coloca agora aquelas duas quantidades, né, o ponto sobre U em relação a V e V ponto sobre V em relação a U, tá, e faz, por exemplo, um ajuste linear, você repara que o comportamento dos pontos tem a inclinação exatamente oposta a que o modelo previa originalmente. O que leva a gente a suspeitar fortemente que as hipóteses que o Goodwin propôs para o modelo dele, pelo menos algumas delas não são verdadeiras. Por isso que eu volto a dizer, a questão mais importante é o quê? As equações diferenciais, mais do que as hipóteses que a pessoa colocou para chegar àquele conjunto de equações. Bom, essas foram mais ou menos conclusões, eu já me adiantei em relação a elas, tá? Que eu faço uma breve, e eu vou rapidamente falar do terceiro estudo, porque meu tempo já está acabando. O terceiro estudo é usar a estatística do Salles, do Constantino, para trabalhar com a distribuição de renda no Brasil. E por que é a estatística do Salles? Tá? Porque repara, o que nós estamos trabalhando até agora são com 2 funções, tá? E 3 parâmetros na realidade. Será que eu não posso utilizar uma função e 2 parâmetros? Obviamente que isso é uma vantagem. Para qualquer problema físico, isso é uma vantagem. Mas tem que ser uma função que se ajuste a toda a distribuição. E, olhando as possibilidades, fica claro que a função do Constantino, tá, é a função que se ajusta bem, não é a única. Porque ele é o quê? Uma exponencial esquisita, tá? Deformada, vamos colocar assim. Tá? E mais, você pode mostrar que a função de Salles, ela se comporta como uma lei de potência para altos valores, tá, da sua variável independente, e ela funciona como uma exponencial para pequenos valores. Tá? Estou apenas comentando isso aqui com vocês. Tá? E, obviamente, isso daqui não fomos os primeiros a trabalhar dessa forma. Já existiram outros trabalhos anteriores, o Borges em 2004, Ferreira em 2005 e 2011, mas eles fizeram um trabalho que ou era apenas regiões, não toda a distribuição do Brasil, ou então apenas um ano. Nós queremos agora trabalhar com toda a janela de dados que nós tínhamos. Tá? Bom, o problema, as funções de Salles são, como eu disse, uma exponencial estranha, deformada que ele propôs para o problema da termodinâmica que ele estava discutindo, tá? E que tem um chamado Q exponencial ou Q logarítmico. E nós propusemos que a nossa distribuição cumulativa ficaria dada por essa expressão aqui, tá? E que pode ser linearizada por essa quantidade, uma é o inverso da outra, tá? Dessa forma. E com isso, o nosso ajuste seria essencialmente o quê? Encontrar esses 2 parâmetros, Q e B. Repara que isso daqui é uma visão inteiramente diferente do problema anterior. Tá? Nada a ver, é um outro problema. Tá? Problema de análise de dados, ajuste deu um certo trabalho, mas nós tínhamos o quê? Um conjunto de pontos,
tá? E que nós agora vamos procurar qual era o valor de que nos ajustasse ao nosso conjunto de pontos. Tá? Você tinha aqui um certo algoritmo recursivo para encontrar esse valor de Q. E o resultado é o seguinte, repara. Primeiro aspecto interessante, se você botar aqui Q com o ano, de novo, o parâmetro ele oscila. Aqui é o B, com o ano. Ele, de novo, ele oscila. Tá? Repara que todos os valores de Q que nós encontramos foram acima de 1. Isso é importante. Por que é importante? Porque na aproximação da função de Tsalles, você só gera uma lei de potência e decaimento quando o Q é maior do que 1. Isso eu vou mostrar mais tarde. E, curiosamente, você pode fazer um ajuste linear entre B e Q, tá? Mais ou menos. Não é tão bom, mas você vê mais ou menos ali uma tendência de crescimento, tá? Esse é um aspecto interessante, tá? Agora, o mais interessante é que, se você botar no plano de fase Q e B, eles ciclam, tá? Eles têm um comportamento mais ou menos oscilatório, parecido com aquele problema de Goodwin que eu mostrei para vocês anteriormente. Parece para nós uma grande surpresa, porque a abordagem é inteiramente diferente, e no entanto nós chegamos a resultados semelhantes. Tá? Aqui eu tive que quebrar em 3 pedaços, porque senão não ficava claro essa oscilação. Tá? Aí ele é um problema de normalização, tá? Entendi. Olha só, aqui eu quebrei 3 intervalos de tempo para poder obter esse tipo de resultado. E de novo, agora colocando naquele diagrama anterior, você vê aqui, ó, mais ou menos uma hélice projetada daqui. Aqui você olha para isso e pode ficar assim, mas espera aí, eu não estou vendo nenhuma ciclagem aqui. Realmente, está meio esquisito, mas agora eu vou renormalizar esse negócio e você vê que agora, quando eu faço uma renormalização aqui com o parâmetro B, já fica mais claro. Aí é uma questão de você olhar com calma cada ano e se convencer de que o comportamento é mais ou menos equivalente ao caso anterior. O que você vê é o quê? São os pontos de ano a ano, mais ou menos tendo um comportamento de ponteiro de relógio, de vez em quando ele retorna, e aí depois ele volta, sem ter um centro fixo. Então ele vai, de repente ele volta, depois ele vai, depois ele volta. Não é claro para a gente por que ocorre essa reversão. Deve haver algum fenômeno claro no processo econômico que gera essa reversão, mas nós não conseguimos identificar até agora. Tá? E o mais interessante é de que você tem uma oscilação, tá, muito leve aqui nos pontos. Quando apresentei esse resultado pela primeira vez, um colega meu chegou e disse: Marcelo, olha só, isso aí está dentro da barra de euro, onde é que você está vendo a oscilação disso aí? Eu concordo com você, tá? Eu posso dizer que aí não há oscilação nenhuma, tá? O problema é que esse tipo de coisa aparece em outros problemas, tá? Em outros estudos, e é isso que chama a atenção, tá? Eu olhei para todos os meus dados. Realmente, se eu considerasse a barra de erro, eu posso ignorar essa oscilação, tá? Mas ela parece que está ali, tá? Mais ou menos aqui. O problema é que, se você olha outros resultados, você encontra o mesmo tipo de oscilação. Por exemplo, eu já tinha observado isso no nosso trabalho anterior, ó, uma pequena oscilação através da função ajustada. Esse aqui é o trabalho do Dragulescu e Iacovenko. De novo, uma pequena oscilação, eles não colocam barra de erros. Clemente, uma pequena oscilação aqui também. Aí isso começou realmente a chamar a nossa atenção. Será que isso é só um fenômeno? Mas o fato é que você encontra esse tipo de oscilação em outros fenômenos. Por exemplo, crash de bolsas. Antes do crash, essa oscilação aparece. Problemas ligados ao terremoto também aparece uma oscilação, que eles chamam de oscilações log periódicas. Então isso nos faz pensar de que deve existir algum tipo de fenômeno, de efeito de segunda ordem associado ali, que não é claro para ninguém. Eu conversei isso uma vez com o Constantino, e ele falou: olha, não sei o que é isso.
Mas o fato é, muita gente encontra esse tipo de oscilação pequena nos problemas, e os problemas mais variados possíveis. Tá? Então, repara que parece que, só para concluir, existe uma dinâmica não trivial na renda, tá? Ou seja, existe uma evolução em termos de hélice do problema, existe essa chamada oscilação log periódica, e a função de Salles, ela parece ser uma boa função para o ajuste de toda a distribuição. Não é a única função, tá, que você pode utilizar dessa maneira, mas é uma delas. E é isso, muito obrigado.